Bom, cá estamos com a sala cheia. Há quanto tempo não se via assim uma sala a abarrotar? Que sensação boa. Significa que estamos todos com muita necessidade de refletir, de pensar sobre as questões da educação e formação de adultos. Há 35 anos que eu me envolvi neste campo de trabalho, que passou a ser um campo de afetos, passou a ser um campo de amizades. 35 anos, foi em 1980, e sempre, ao longo destes 35 anos, foi este movimento de para cima, para baixo, mais vezes em baixo do que em cima. A educação de adultos tem sido isto, tem sido uma aposta, e depois um desinvestimento, e depois mais uma aposta, e depois mais um esquecimento, e assim temos andado. Eu não queria falar assim muito tempo, sou perigosa quando estou com a palavra. Quero introduzir este seminário. Este seminário tem um nome muito desafiante, e só descobri isso quando sozinha comecei a olhar para o título: Tempos, Modos e Lugares, ou seja, conjugação de verbos. A educação de adultos, a educação em geral, a educação de adultos tem ou devia conjugar verbos como crescer, desenvolver, aprender, mudar, transformar. Mas infelizmente a educação de adultos tem conjugado muito mais vezes os verbos vacilar, desinvestir, esquecer, abandonar, enfim, verbos que não gostaríamos de ter como sina deste campo de educação de adultos. O que nós hoje queremos trazer aqui está resumido naquelas três palavras: tempos. Quais os tempos da educação, quais os tempos sociais, quais os tempos políticos, quais os tempos individuais, os tempos de vida das pessoas, os tempos de trabalho, os tempos da família, quais os tempos de aprender, sendo que há algo que devia atravessar este conceito de tempo, que é o permanente. Como foi dito aqui, temos que aprender sempre, hoje mais do que nunca. A segunda ideia do título do nosso seminário são os modos. É, porventura, uma das ideias mais importantes. Isto é, com que quadro de referência é que nós vamos trabalhar na educação e formação de adultos? Que paradigmas nos orienta, em que ideias nos vamos sustentar? Do eficientismo ou do humanismo? Da tecnocracia ou de uma educação crítica? Do financeirismo ou do desenvolvimento? Da fragmentação ou da integração? Do individualismo ou do trabalho colaborativo, do trabalho coletivo? Há aqui muito para pensar nos modos e nos tempos da educação de adultos. Mas depois também há os lugares onde se faz a educação de adultos, e a experiência destes anos para trás mostrou-nos que podemos investir, trabalhar em simultâneo com os lugares públicos e os lugares privados, sem que isso vá beliscar a natureza, a qualidade do trabalho que se faz no campo de educação de adultos. Uma rede heterogénea em função de várias condições: a proximidade, a qualidade, a permanência, o se dirigirem ou estarem mais direcionados para uns públicos do que para os outros. As autarquias trabalham com determinado tipo de públicos, as empresas com outros, associações de desenvolvimento local com outros. Portanto, aqui a gestão dos públicos, sendo que provavelmente esta escolha dos lugares da educação, das organizações da educação, que pode ser uma das pedras de toque deste projeto, disto que queremos fazer no campo da educação e formação de adultos. Todos nos lembramos de empresas de formação que fecham
e que ficam os públicos soltos, sem sabermos como é que havemos de resolver o problema das pessoas. Eu estou com um problema em mãos neste momento. Bom, mas conjugado este verbo, vamos dar a palavra aos nossos oradores, que nos vão ajudar a refletir sobre isto, sobre os tempos da educação, sobre os modos da educação, sobre que paradigmas é que vamos trabalhar na educação, em contraste, em oposição, certamente. Vamos pôr em cima da mesa várias problemáticas, discuti-las de diversos pontos de vista, cruzar pontos de vista para que a reflexão saia enriquecida e saia muito mais plural. Temos connosco dois conferencistas amplamente conhecidos de todos. O professor Licínio Lima não precisa de apresentação, é alguém que, se não está há 35 anos, está há 30 a pensar nestas coisas da educação, sempre numa linha de coerência, da qual nunca se desviou, certamente foi-se ajustando aos tempos, foi-se ajustando àquilo que ia aparecendo, mas já uma matriz conceptual e uma matriz ideológica da qual nunca se desviou. Não conheço tão bem assim o Dr. Paulo Feliciano, foi uma pessoa de consensos, foi uma pessoa contemporizadora quando esteve na ANQ, foi alguém que sabia escutar as pessoas e sabia integrar aquilo que as pessoas diziam em medidas ou em correções ou em ajustamentos de erros que se iam cometendo, erros que já ouvimos aqui falar, erros de se ter desmantelado a possibilidade de ter uma educação para todos, para aqueles também que não cabem nos catálogos nacionais de qualificações. O Dr. Paulo Feliciano é consultor da Quartner, tem colaborado, que a gente sabe também, com a ANCAP e, portanto, está numa posição mais ou menos confortável face ao presente, mas também, tenho a certeza, face ao futuro, se Deus quiser, para ajudar a pensar e ajudar a alavancar este projeto, que é um projeto de todos nós, desta sala que está tão cheia. Passava então a palavra ao professor Licínio Lima. As apresentações não têm título, são livres e, professor... Muito obrigado. Boa tarde, quero começar por cumprimentar o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Vila Real e os meus cumprimentos também à Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos pela organização, enfim, absolutamente pertinente deste seminário que aqui nos reúne hoje. Uma saudação à doutora Olívia Santos Silva e ao Dr. Paulo Feliciano, enfim, meus companheiros desta mesa, e uma saudação a todos os presentes nesta jornada de trabalho. Parto nesta breve, muito breve, exposição de duas constatações estruturais que merecem atenção porque marcam de forma indelével o grave ou a grave situação que marca o sistema educativo português. E estes dois problemas estruturais são, por um lado, a ausência de um projeto minimamente consistente de educação permanente ou ao longo de toda a vida, que atravesse transversalmente todo o sistema educativo e lhe atribua um sentido político ou educativo, estratégico, e, em segundo lugar, e derivado também disso, uma incompreensão política ou social, ela não é meramente política, ela é uma incompreensão política ou social sobre o que é a educação de adultos. Qual é o papel, a centralidade, a importância da educação de adultos. Esta segunda é tão grave como a primeira, eventualmente mais grave, porque ela acarreta um repetido, contínuo problema de aprendizagem por parte das elites políticas portuguesas. Portanto, é algo que tem sido difícil, se não impossível,
que se deve à nossa incapacidade, seguramente, como professores e educadores, designadamente de adultos, contribuir para a educação de adultos, a aprendizagem, não é, das elites políticas portuguesas relativamente ao que é a educação de adultos e ao que é a educação permanente. Continuam sem compreender. E o mais grave, do meu ponto de vista, numa análise política educativa, é que isto não parece ser passível de solução com mudanças governativas mais ou menos relevantes. Porque, pelo contrário, o que temos assistido nos últimos 40 anos, com breves exceções, é uma situação de intermitências, contradições, não é? E até há uma contradição óbvia, não é? Logo pelos conceitos. Quer dizer, em Portugal, para o projeto de uma educação permanente, nós respondemos com políticas intermitentes. E, portanto, está tudo dito desse ponto de vista. Para uma educação permanente, isto podia até ser um slogan, não é? Para uma educação permanente, faça políticas intermitentes. Enfim. Comecemos então por referir a ausência de um projeto minimamente consistente de educação permanente como linha estruturante da organização do sistema educativo português. Só essa concepção de educação permanente, e eu insisto na palavra educação permanente, que nos anos 60 significava o mesmo de que educação ao longo da vida, mas hoje não significa, porque educação ao longo da vida hoje é um conceito já com nuances variadas, desde que grandes organizações internacionais, anacronicamente, isto é, passado 30 anos, descobriram que havia uma coisa chamada educação ao longo da vida, que há 30, 40 anos e 50 anos correspondia à educação permanente, mas hoje, de facto, ela é conceptualizada nas políticas, desde a União Europeia até à OCDE, que é, de certa forma, enfim, o superego da União Europeia para as políticas educativas, quer mesmo ao CEDFOP e outras instituições, elas hoje são designações bem diferenciadas. Só uma ideia de educação permanente, já vamos ver o que é esta educação permanente, é capaz de atribuir unidade na diversidade ao sistema educativo, sentido educativo e estratégico, contrariando a fragmentação interna do sistema educativo português. E eu, do meu ponto de vista, creio que o sistema educativo português se encontra cindido, debilmente articulado, sem um fio condutor visível, sem a necessária unidade, sem uma política estratégica. A educação permanente é muito simples. É uma ideia que vem dos filósofos há muitos anos, mas que em termos de políticas públicas ela aparece depois da Segunda Guerra Mundial e com grande expressão, com o conceito de educação permanente, sociedade de aprendizagem, 1960, Robert Hutchins, por exemplo, Paul Langram, 1970, o relatório Faure, coordenado por Edgar Faure, antigo Ministro da Educação, 1972, num contexto de desenvolvimento do Estado de Providência na educação, um Estado de Providência que, de certa forma, reconhece a importância da educação permanente desde que se nasce até que se morre, e dentro desse percurso, que é o percurso de toda a vida do indivíduo, há uma fase fundamental, relativamente nova e importante, que é a educação de adultos, na qual não se tinha pensado de uma forma estruturada em termos políticos. A educação de adultos sempre existiu, desde que existe, espécie humana. Mas a educação de adultos foi, sobretudo, um movimento social. Ela coincidiu nos países do Norte, sobretudo, que mais avançaram nesta questão, ela coincidiu com atividades educativas desenvolvidas fora do enquadramento estatal numa primeira fase, só depois da Segunda Guerra Mundial é que há uma afirmação do Estado na educação de adultos, mas coincidiram com círculos de estudo, associações populares, recreativas, universidades populares, movimentos sociais, os movimentos sufragistas, por exemplo, das mulheres, para a capacidade de voto, os movimentos de temperança nos países nórdicos, porque já à sexta-feira e possivelmente nos outros dias todos se bebia demais, e os movimentos de temperança eram movimentos que pretendiam que o consumo do álcool fosse um consumo moderado, e a educação de adultos teve uma importância aí, e teve até uma importância muito ligada às igrejas, sobretudo às igrejas protestantes, sejam luteranas, sejam calvinistas, porque, como sabem, há uma geografia do analfabetismo que tem muito a ver com a dimensão da religião. Não é? Os textos, o acesso aos textos e à Bíblia é fundamental, e se explica porque é que no sul da Europa nós fomos países de analfabetismo, continuamos com 5%, o que já não escandaliza ninguém, mas é preciso dizer que 5%
é acima dos 15 anos de idade e é uma média nacional. Não vamos contar a história do frango, não é? A média, não é? A média é o que é. E, portanto, significa que em muitos concelhos deste país, em muitas localidades deste país, a média de analfabetismo há de ser superior 2 ou 3 vezes à média nacional, para que depois a média seja essa média, 5%. Ora bem, significa isto que a educação permanente envolve, portanto, a educação desde que nascemos até que morremos, envolve o sistema escolar, desde a educação da infância à universidade, e nós aqui fizemos avanços extraordinários nos últimos 40 anos, avanços absolutamente extraordinários. Lamentavelmente, não fizemos o mesmo tipo de avanços no campo da educação de adultos. Porque é que a educação permanente é uma vocação humana? E desse ponto de vista não se pode confundir com estas perspectivas mais tecnicistas da educação ao longo da vida. Porque, como o Paulo Freire disse, e já aqui foi muito bem dito na sessão de abertura, a educação permanente tem uma vocação intrinsecamente humana. É a vocação a que ele chamava a vocação para o ser mais, a curiosidade epistemológica. Nós só precisamos de nos educarmos permanentemente porque nos sabemos inacabados, incompletos, e é essa incompletude, esse inacabamento que nos dá, de certa forma, a vocação para continuar a aprender, continuar a estudar, continuar a indagar o mundo, não é? A perguntar o porquê das coisas. E, portanto, desse ponto de vista, a educação permanente está muito para além da aprendizagem ao longo da vida, muito para além das qualificações, competências, empregabilidade, empreendedorismo e todas essas modas pedagógicas de que eu tenho muita pena, peço muita desculpa, não falo, recuso-me a falar, porque não introduzo no discurso educativo em momentos de crise conceitos que são hoje conceitos hegemónicos e que nos distraem do essencial. Não quer isso dizer que, evidentemente, a educação permanente e dentro dela, como subsistema integrado da educação permanente, a educação de adultos possa virar as costas à economia, ao trabalho, ao emprego. Não, não pode. O que não pode é estar de joelhos, vergada pelos imperativos do novo capitalismo. Porque, vergada pelos imperativos do novo capitalismo, a sorte da educação de adultos sabemos qual é. E em países como o nosso, que não tem retaguarda nem tradição educativa, então sabemos que não é mesmo. Porque, evidentemente, que estas políticas da União Europeia, da OCDE, etc., também atravessam a Dinamarca, a Suécia, a Holanda, o Reino Unido, a Alemanha. Qual é a diferença? É que eles também fazem certificação de competências, também promovem competências e qualificações, também têm sistemas fortes de formação profissional, mas tudo isso são puras dimensões de um conjunto mais amplo de educação permanente e educação de adultos. Porquê? Porque têm retaguarda educativa. Vão agora convencer algum sueco que a Suécia vai fazer RVCC, ponto final, e que vai abandonar os círculos de estudo e as associações de estudo. Convençam-nos. Ou que vai fazer qualquer tipo de cursos de promoção da empregabilidade, formação profissional ou vocacional, como agora se diz, não é? Na Alemanha, por exemplo, que é um país forte nessa área e que vai abandonar as fundações dos grandes partidos políticos que fazem educação de adultos, que fazem educação política, o tal Politische Bildung dos alemães, que têm centros residenciais para adultos, etc, etc. Conclusão. Enquanto nós não percebermos que não há nada de emergencial na educação de adultos, lamento dizer isto, não há emergência nenhuma na educação de adultos. Já pensei o contrário. Hoje é isto que eu penso. Não há urgência nem emergência nenhuma da educação de adultos em Portugal. E quando houver, e for reconhecida politicamente enquanto tal, nós vamos ter programas emergenciais, finalistas, não temos políticas, temos estratégias, temos programas, e os programas vão e vêm à vontade do freguês, e o freguês vai variando. Os programas agora têm discursos ufanistas, discursos de mobilização e logo varrem imediatamente do terreno quem lá estava, os centros, os profissionais, as pessoas que se formaram, etc, etc. Não vou dar exemplos, não vale a pena, a situação é óbvia e, portanto, eu não reclamo neste momento urgência nem emergência nenhuma para a educação de adultos. Mas entendo que reclamar emergência para a educação de adultos é um sinal de terceiro-mundismo no pior sentido da palavra. Só um país atrasado como nós, nesta área, pode efetivamente reclamar urgência e emergência. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de programas emergenciais. Nós precisamos de uma política séria,
limitada às suas circunstâncias, certamente, o país não é rico, o país está em crise, mas que faça tudo o que tem a fazer e que faça estruturalmente, não é que faça para o que vem a seguir desfazer, não, que faça estruturalmente, que crie uma oferta pública mínima, estruturada, de educação permanente e no seu interior de educação de adultos, que mobilize a sociedade civil, as organizações empresariais, certamente todos esses parceiros que são indispensáveis, mas que tenha uma política pública. E que, à luz dessa política pública, cumpra um direito constitucional que não está a ser cumprido. O direito à educação por parte da população adulta. Porque, reparem, na verdade, se nós vamos pela lógica dos programas emergenciais para uma população portuguesa que tem lacunas, tem problemas, tem déficits de qualificação, é pouco escolarizada, nunca vi bater tanto no povo português. Eu tenho a ideia de que o povo português não é isto, não é? Que foi submetido historicamente a estas condições, mas o povo português tem bastantes mais qualidades, aliás, do que as elites. A prova disso é que tem resistido ao longo dos séculos às elites que os têm governado. E, portanto, o povo português tem um potencial grande de educação, potencial cívico, democrático, de resiliência, de resistência. Às vezes é uma coexistência um bocadinho passiva para o meu gosto, não é? Mas, enfim, quer dizer, é assim que a sabedoria popular vai e conhece e faz e resiste. Não é? Portanto, se nós levamos a sério esta ideia de que a educação de adultos é absolutamente necessária, urgente e de emergência, porque nós temos estes problemas todos, quando resolvemos estes problemas todos não há educação de adultos para ninguém, já não precisamos dela. Ora bem, mas não é isto que os países ricos fazem, não é isto que os países desenvolvidos fazem. É preciso insistir nesta ideia absolutamente central, que com ou sem problemas, com ou sem qualificações, empregabilidade, empreendedorismo, seja o que for, nós precisamos de uma política pública de educação de adultos como realização do direito à educação por parte da população adulta, que é um direito, e não só inalienável, mas é um direito em permanente expressão. Porque sabemos, aliás, da educação de adultos, que quanto mais os adultos educados são, mais eles acham que precisam de educação e de continuar. Isto é evidente. Sabemos pelas estatísticas europeias que quanto mais educação e formação fazem os adultos, mais esses adultos que fizeram muita educação e formação vão fazer no futuro. As estatísticas sobre isso são claríssimas. E, portanto, significa o quê? Significa que nós somos hoje o único país da Europa que eu conheço, e eu conheço muitos, e vou a Bruxelas muito, até demasiado para o meu gosto, para perceber que nós estamos cada vez mais longe desta política pública de educação de adultos. E, portanto, se a educação de adultos é isto, para os de baixo, para os que têm problemas, déficits, lacunas, dificuldades, então a Suécia não precisaria de educação de adultos. Talvez os pequenos programas para os imigrantes que acolhe. E a Alemanha também não precisaria, e assim vai. Enquanto a classe política toda não perceber isto, nós não vamos a lado nenhum. Eles, se calhar, vão, mas nós não vamos a lado nenhum. E não vamos a lado nenhum porque atrelamos o projeto político-educativo, cívico, humanista da educação de adultos à luz da educação permanente aos de baixo, aos que têm problemas, dificuldades, lacunas, etc. Isto não é possível. É evidente que nós temos esses problemas todos. Não é? Temos e continuamos a ter. Isso significa, portanto, que nós temos tido uma educação de adultos, quando temos tido, que é de segunda oportunidade, não é? E que se dirige a estes públicos. E eu não tenho nada contra, acho que seria uma irresponsabilidade não ter oferta pública de educação de adultos de segunda oportunidade face a uma população pouco escolarizada como nós temos tradicionalmente em Portugal. Mas, por outro lado, vejam a perversidade. Enquanto nós tivermos, mesmo nos momentos mais felizes, não é? Que são poucos, em que a educação de adultos tem alguma oferta, agora na lógica de programas, e esse é outro aviso, quando ouvirem falar em programas, já sabem que não há política pública nenhuma. Não há política estrutural. Não se está a mexer estruturalmente no sistema educativo. Programas. E os programas entram e saem com a maior velocidade, com a maior facilidade, como se demonstrou já empiricamente. Portanto, nós não precisamos de programas. Nós precisamos de uma política séria, constante,
não é? Uma política transversal, uma política que pode ter alguma diversidade de acordo com o governo de turno, mas não pode mexer na estrutura, não pode mexer nos aspectos básicos dessa política. É isso que caracteriza os países desenvolvidos. Não é isso que caracteriza, lamentavelmente, o que nós temos andado a fazer, mesmo quando temos andado a fazer coisas interessantes. Com certeza, as novas oportunidades, o reconhecimento, certificação e validação de competências, etc. O problema é que nós temos muita dificuldade em fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Quando fazemos RVCC, é tudo RVCC. Temos uma perspectiva salvífica, hiperbólica. Descobrimos a pedra filosofal. Agora é isto. A formação profissional, desde 1986, que ia salvar o país e colocar-nos no pelotão da frente. Continuamos à espera, não é, dessa perspectiva salvífica. A educação pode muito, não pode tudo. A educação não é que vai salvar o país do seu atraso estrutural. Temos até agora uma incongruência entre quadros altamente habilitados e educados na nossa geração mais jovem, em quase 9 séculos de história, que simplesmente, de facto, não têm lugar cá dentro. Não é? E, portanto, esta lógica da empregabilidade no momento em que não há emprego é uma lógica cínica. Enfim, o velho Pierre Bourdieu, num dos seus últimos livros, falava acerca desta matéria do empresário de si mesmo, l'entrepreneur de lui-même. Quer dizer, se nós formos empresários de nós próprios, não é? Nós não teremos problema, não haverá trabalhadores, não haverá assalariados e desse ponto de vista até talvez não haja desemprego, não é? De assalariados, não é? Bem, vamos ver, não brinquemos com coisas sérias, não é? Há problemas estruturais e a educação de adultos é uma política cultural. Não se vai mudar em 5 anos, em 10 anos, não vale a pena impor metas, enfim, que são sempre contrariadas pelos seus próprios termos. Eu ouvi no Fórum Mundial de Educação há uns anos o ministro brasileiro Cristóvão Buarque, um grande intelectual, dizer que o governo dele em 4 anos acabaria com o analfabetismo no Brasil. E até que se houvesse pílula para resolver o problema, o governo compraria a pílula. E eu disse para os meus colegas, acaba de cavar a sua própria sepultura. Daqui a 4 anos o problema não está resolvido, porque nenhum problema é resolvido desta forma. Não há campanhas que nos salvem, não há extensionismo que nos salve, não há programa de emergência que nos salve. A única coisa que nos salva nesta questão é fazer as coisas bem feitas, estruturalmente, ao longo do tempo e ao longo de toda a vida e para toda a vida. A educação de adultos não é uma coisa que nós precisamos agora para a próxima década. A educação de adultos é uma coisa que qualquer país moderno, civilizado, com um sistema educativo bem estruturado, tem para toda a vida. E é por isso que nós vamos, e deixo aqui o desafio, nós lemos o relatório que foi aprovado pelo governo português para apresentar o estado da arte da educação de adultos, na Confiteia Nova, em Belém do Pará, onde tive o prazer de estar, e verificamos que mesmo nesse momento em que tínhamos a Iniciativa Novas Oportunidades, o RVCC, os cursos EFA, mesmo nesse momento de investimento, e foi talvez nos últimos anos o momento de maior expressão de investimento público e de mobilização da população adulta, isso não há dúvida. O que se faz com essa mobilização era o grande problema educativo que nunca se discutiu e logo a seguir ficámos conversados, quer dizer, porque não se fez nada, e portanto essa mobilização que é a educação básica de adultos é uma coisa dificílima de conseguir. Sabe quem está no terreno quão difícil é mobilizar os adultos, este tipo de adultos, para a educação, a aprendizagem, para o falar, o escrever, o ter voz, o ser capaz de ter um mínimo de segurança, de coragem cívica, etc. Ora bem, o nosso relatório à Confiteia diz que as nossas metas são aquelas e a educação de adultos em Portugal é aquilo. E, portanto, eu digo aos meus alunos de mestrado, se quiserem saber o que é a educação de adultos a sério, vão consultar, façam favor, os relatórios do estado da arte da educação de adultos apresentados à Confiteia 6 dos países pobres, como a Alemanha, a Suécia, e assim vai, porque aí começamos a ver a amplitude. Não é que o Estado faça tudo, o Estado não tem que fazer tudo. E em algumas coisas nós até não queremos que o Estado faça, não é? Mas queremos que englobe no sistema educativo. Queremos que apoie, que trace regras, não é? E, noutros casos, queremos que invista fortemente, porque temos que criar essa estrutura que não temos. E, portanto, termino com os riscos que me parecem evidentes neste momento que estamos a viver. Não sabemos o futuro, ninguém adivinha o futuro, mas os riscos que me parecem evidentes do próximo ciclo político, seja ele qual for, os protagonistas que forem, são evidentes. E isto com base na história, não é, das últimas 4 décadas.
O primeiro risco é prometer muito e realizar muito menos. Não é? Segundo risco é confundir educação de adultos com qualificação da população ativa. Isto é um erro grosseiro, imperdoável. Não é? Um aluno que me faça isso reprova. Não é? Agora, os ministros, claro, eu não posso reprová-los dessa maneira. Dirigir esforços orientados apenas para mínimos educativos, e nós não precisamos de mínimos educativos. Nós, na educação, precisamos dos máximos. Isso estamos lá a chegar. Insistir, por exemplo, numa estratégia de RVCC de forma insular e atomizada, não acompanhada de outras dinâmicas. Isso é um erro. É um erro. Por muito importante que seja o RVCC, e é. Mas o RVCC de forma insular e atomizada é um erro. Reeditar as novas oportunidades, tal qual elas foram, um regresso ao passado, um erro, um absurdo, mas é um absurdo que eu já ouço falar nos jornais. Mas enfim, está bem, pode ser. Insistir em programas e em estratégias de emergência, não é? Sem produzir políticas públicas, sem estabelecer estruturas e recursos minimamente estáveis. Isto não pode ser assim. Os educadores e professores de adultos não são gente descartável. E se são gente descartável, nunca estarão habilitados para ser verdadeiramente educadores. Porque nós aprendemos a educação, não apenas pelos livros, pelos cursos, pelas pós-graduações, pela investigação, mas aprendemos fazendo a educação. Não é? Portanto, nós não podemos ser mão de obra barata para quando alguém se lembra de nos mobilizar, não é? Nós avançarmos e depois recuarmos ou ficarmos sem estruturas à nossa volta. Continuar a assinar declarações internacionais como a Confiteia, que é a Conferência Internacional da Unesco, 12 em 12 anos em média, sem receio do ridículo. Isto é uma coisa que não se deve fazer. Não é? Eu teria receio do ridículo. Se fosse governo, não é? Ou se fosse responsável, teria muito cuidado com o que diria no relatório, não é? E com a aprovação depois da respectiva carta de orientações, do marco. Nós temos agora o marco da ação de Belém. É uma coisa que vai lá o ministro ou o seu responsável, da última vez nem foi ministro, nem secretário de Estado, não foi, enfim, foi quase ninguém, mas assinam em nome do governo português, sem medo do ridículo, ou seja, sem medo de depois não fazer nada. Vaguear, de certa forma, entre o centralismo do Ministério da Educação e a pretensa descentralização no mercado ou numa sociedade civil, que acaba depois por ser, sobretudo, uma extensão do Estado. O terceiro setor é frágil, é débil, como se viu. No momento em que retiraram os apoios da iniciativa Novas Oportunidades, foi um deserto. Portanto, não me venham depois embandeirar em arco com a sociedade civil, com as empresas que fazem imensa formação profissional, etc, etc. Retira-se um simples programa e, de facto, o deserto aparece. Não é? Portanto, não vale a pena continuarmos nesta lógica. E, portanto, a educação permanente, a educação de adultos só tem interesse se for para educar a crise e combater a crise. Se for para se adaptar à crise, é melhor estar quieto. É melhor estar quieto. Não tenho uma noção de educação de adultos como uma pílula, uma coisa meramente funcional, uma coisa que adapta o indivíduo, porque, aliás, a adaptação coincide no limite com a morte. E, portanto, nós precisamos de inscrever os adultos na sociedade do seu tempo. Não é? Com todos os saberes, conhecimentos, eu até agora admito as qualificações e as competências nesse caso particular. Se as outras coisas tiverem todas, porque é que eu tenho esta má simpatia ou antipatia relativamente à qualificação? Porque realmente depois temos muita educação, não é? Muito pouca educação, muitos poucos programas educativos, muito pouca atividade educativa e temos um qualificacionismo mais ou menos vazio. E, portanto, esse qualificacionismo também não vai lá nenhum. Adaptar hoje alguém para um posto de trabalho ou para uma atividade é o mesmo que condená-lo ou condená-la em 5 ou 10 anos à obsolescência dos conhecimentos, mesmo que a empresa não tenha sido deslocalizada. As questões são muitíssimo mais relevantes. É, portanto, preciso remobilizar os cidadãos adultos. Para além da teoria dos déficits e das lacunas, os adultos não são pacientes, não são doentes, não têm déficits, não precisam de próteses. Os adultos são adultos. Senhores do seu nariz, são cidadãos com todos os direitos, mesmo que não tenham a 4ª classe ou sejam analfabetos. É isso que diz a nossa melhor teoria. Mas a nossa melhor teoria agora mudou de vetor, não é? Agora os grandes pedagogos chamam-se CEDFOP, União Europeia, são autores da gestão, da economia, que nos vêm dizer o que é afinal a educação de adultos. Precisamos de educação básica de adultos e educação pós-básica de adultos.
Precisamos, naturalmente, elevar as taxas de participação em educação e formação de adultos. É óbvio, temos as taxas mais baixas e agora mais baixas ainda, desde que a iniciativa Novas Oportunidades foi realmente extinta. A educação de adultos, portanto, não serve para situações de atraso, de emergência episódicas. Serve para algo de estruturante e constante. E, portanto, termino com esta ideia. Sobre programas finalistas, ou seja, apenas através de estratégicas típicas daquilo a que muitos já chamam o Estado supervisor, o Estado avaliador, à margem de uma política estrutural, que nunca tivemos, consistente, garantindo o mínimo de constância nas suas orientações, Portugal, do meu ponto de vista, permanecerá o país mais atrasado da União Europeia em matéria de educação de adultos e de educação permanente ou ao longo da vida, e não sairemos daqui tão cedo, e isto não se resolverá, mesmo quando as taxas de analfabetismo forem zero, porque continuaremos nessa altura com um problema gravíssimo de educação de adultos. Muito obrigado pela vossa atenção. Vocês percebem porque é que a gente tem medo de falar quando está à frente do professor Licínio Lima? Porque as nossas palavras são medidas. Natural, mas ele tem razão, óbvio. Claro que sim, em muita coisa. E uma delas é que se nós efetivamente tivéssemos uma consistente política de educação de adultos, a iniciativa Novas Oportunidades não tinha caído de um dia para o outro como um baralho de cartas. Foi das formas mais ignóbeis que eu vi de destruir o trabalho de um grupo imenso de pessoas, asfixiando, estigmatizando, descredibilizando, retirando financiamento. E se realmente houvesse a tal retaguarda que o professor Licínio diz, a iniciativa Novas Oportunidades, que teve coisas fantásticas, teve projetos que foram para além do mero reconhecimento de competências. Todos nos lembramos de ver em escolas o verdadeiro trabalho de animação a partir dos centros Novas Oportunidades, de teatro, de festa, de discussão, de poesia. Todos vimos isso em muitas escolas e em algumas organizações da dita sociedade civil. Nada disto teria caído se efetivamente houvesse a tal sustentação. Bem, mas não dá para estar a acrescentar muito mais, lembrando que fique nas nossas cabeças o tal chavão de que se quer uma educação permanente e faça políticas intermitentes. Agora passo a palavra ao Dr. Paulo Feliciano, certamente com uma visão diferente. O Dr. Paulo Feliciano será mais o homem do mainstream, o homem daquilo que os governos, etc. Será, espero que não. Ai, que bom que era. Porque a gente pode apostar neste homem. Acreditem que o conheço. Bom, boa tarde. Antes de mais, também agradecer à APEF a oportunidade que me dá de participar neste seminário. Congratular-me também por ver a sala cheia, acho que é um ótimo sinal. Dizer que perante os oradores que têm em companhia e que de facto são especialistas na educação de adultos, aquilo que podem esperar de mim é certamente um modesto contributo. Eu, a experiência que tenho foi a experiência que construí na ANQ durante o período de implementação das novas oportunidades e de alguns outros trabalhos e algumas outras reflexões que tenho feito, mas estou certamente muito longe de ser especialista na área da educação de adultos. Mas tenho uma reflexão que eu gostava de partilhar convosco. E começava ali por uma citação de uma música, de uma passagem de uma música do Jorge Palma, que foi aquilo que me ocorreu quando me sentei para fazer o PowerPoint e pensei, bem, mas o que é que eu vou dizer sobre a educação de adultos? E passou-me esta passagem, não é? Ai, Portugal, Portugal, de que é que tu estás à espera? Tens o pé numa galera e outra no fundo do mar. E eu acho que isto retrata muito a situação portuguesa ainda, o que
o que é triste. A galera, se quisermos aqui, olhando para a metáfora, terá sido o sucesso que temos tido no ensino superior e que, infelizmente, de facto, alguns dos jovens que beneficiaram, já não muito jovens, mas dos portugueses que beneficiaram desse desenvolvimento, dessa aposta, muitos deles, de facto, estão nas galeras dos tempos modernos. O fundo do mar são os outros portugueses que não tiveram a oportunidade e que fazem da nossa sociedade ainda uma sociedade muito dual. Portanto, eu acho que nós andamos, de facto, neste contexto de intermitências, há décadas a não assumir este problema. E este problema é o problema central, não sei se é o único, mas este é seguramente um problema central para o desenvolvimento de Portugal, para a construção de uma sociedade mais desenvolvida. E ai, Portugal, de que é que estamos à espera? Nós podemos ser uma sociedade competitiva sem investir na qualificação, na educação dos adultos. Até podemos baixar salários, podemos ser mais produtivos, podemos trabalhar mais, mas seguramente seremos uma sociedade mais pobre, seremos uma sociedade mais dual. E, portanto, aqui está a questão do modelo de desenvolvimento que vamos querer escolher. E, a partir desta interpelação, que é, no fundo, uma reflexão sobre o momento em que estamos, algum desassossego sobre o momento em que nos encontramos, ocorreu-me esta interrogação: porquê negar? Porquê é que a opção política, nos últimos anos, foi a de negar aquilo que é um direito? Um direito. Fazendo crer, de alguma maneira, que este direito é uma escolha individual, que uns quiseram aproveitaram as oportunidades e outros não aproveitaram oportunidades. E, portanto, que houve um direito equitativo. Não é verdade. Isto não é verdade e o governo português e o Estado português não está a salvaguardar este direito. E este direito é fundamental porque ele é um direito que permite aceder a outros direitos. É um direito fundamental, é um direito de base. Nós não construímos uma sociedade democrática sem educação, nós não construímos uma sociedade mais equitativa sem educação, com mais participação cívica, com mais participação cultural. E, portanto, este é um direito de base. É difícil entender porque é que se optou por negar este direito. E é um bem público a educação. É um bem público onde não deve haver discriminação. Portanto, é difícil de entender. E eu, uma vez, numa sessão pública, onde se apresentou as linhas gerais do que ia ser a Agenda 2020, o responsável político que lá estava, fez um pouco esta ideia, fez uma declaração onde, de alguma maneira, o que estava implícito era a ideia de aprender na idade certa, aprender na idade própria. E, portanto, há aqui alguma implícita a ideia de que o direito de aprender prescreve com uma determinada idade. Isto é mais do que uma escola que abandona pessoas, isto é um Estado que abandona o desenvolvimento da sua sociedade. E, portanto, este meu primeiro comentário vai para o desassossego que eu acho que um Estado, que um governo que se coloca nesta posição tem que suscitar a todos os portugueses. Curiosamente, um governo que teve uma paixão pela avaliação como sendo o único estímulo à aprendizagem, a avaliação foi constituída como o estímulo fundamental para a aprendizagem, teve, num paradoxo, que me parece o paradoxo dos paradoxos, desistiu de participar na avaliação PIAC, na avaliação das competências dos adultos. Porquê? É estranho. Na sequência até da intervenção que tinha havido nas novas oportunidades, da contestação que isso tinha gerado. Porquê? Eu penso que não é só um paradoxo. Eu penso que resulta da verdadeira desvalorização que é feita, de facto, deste campo de política. E isto tem consequências no presente, mas tem consequências já para o futuro. E tem consequências ao nível do que é a Agenda 2020 e do que são as opções de política que estão inscritas na Agenda 2020. E, sobre isso, eu diria que nós temos, na Agenda 2020, para a educação de adultos, uma política 0.1. Como é que eu chego ao 0.1? Nós, na internet, temos a Web 1.0, 2.0, 3.0, outro dia já vi 4.0, eu não sou muito avançado, mas temos aqui uma política 0.1. Se vocês dividirem o valor
da despesa que está afeta na Agenda 2020, com generosidade, àquilo que podem ser instrumentos de educação de adultos pela despesa pública do Orçamento de Estado num ano, dá 0,1, mais coisa, menos coisa. E, portanto, é esta a expressão da dotação financeira que está consagrada à política de educação de adultos na Agenda 2020, com alguma generosidade. E com uma abordagem que eu diria que é uma abordagem retro, quer dizer, é uma abordagem, é o mínimo dos mínimos, é uma abordagem que não se preocupou em investir, em pensar o problema e em construir alguma coisa de novo para o solucionar. Também foi quase a Comissão Europeia que obrigou a pôr lá um envelope, é uma espécie de envelope anti-vergonha. Eu tenho algum conhecimento do que estou a dizer, porque fiz a avaliação ex-ante do programa do Capital Humano, percebi como é que se passou a dinâmica de programação e, de alguma maneira, eu acho que foi a Comissão Europeia que, enfim, para não perder completamente a face, colocou um pequeno envelope afeto a esta política. E, portanto, nós estamos, no fundo, e sem estratégia. Estamos sem vontade, estamos sem estratégia e estamos sem dinheiro. E, portanto, este é o nosso ponto de partida atual. Que interpela um pouquinho também os limites da programação europeia. E, como cidadãos portugueses, mas cidadãos europeus, eu acho que isto também nos deve interpelar. Como é que, com desafios que são desafios assumidos coletivamente pelos Estados-membros, de desenvolvimento dos países, com metas inscritas do ponto de vista de desenvolvimento das pessoas, se chancela uma programação que negligencia completamente instrumentos que são fundamentais para cumprir esses objetivos, se chancela uma programação que, no fundo, se substitui ao Orçamento de Estado para financiar o Orçamento de Estado nas políticas de educação e formação, que é isso que o Programa do Capital Humano faz, e que tem, do lado dos programas regionais, um espaço onde sim poderia haver uma possibilidade de criar instrumentos de política inovadores, muito ligados à educação de adultos, uma omissão destas matérias e um experimentalismo, do ponto de vista da programação, muitíssimo grande. De um lado temos dinheiro cativo no sistema, do outro lado temos experimentalismo e, de facto, nesse contexto não temos educação de adultos. E, portanto, é este o nosso ponto. Eu acho que das condições essenciais para haver renovação neste campo de políticas é haver reprogramação do ponto de vista daquilo que são os investimentos previstos na Agenda 2020. O meu segundo ponto, e são só 3, tem a ver com alguma aprendizagem a partir do que foi a experiência mais recente. E, portanto, tentar criar aqui um pequeno sobressalto de aprendizagem. E eu acho que, tendo um olhar retrospectivo, eu diria que, em primeiro lugar, se calhar nós precisamos de encontrar uma nova métrica. Uma nova métrica para classificar o problema, uma nova métrica para definir a ambição, para definir a estratégia. Nós temos estado muito agarrados a uma métrica do lado da caracterização do problema, muito numérica, se quiserem, associada ao número de pessoas que não têm os níveis de educação que todos desejaríamos. Isso é fundamental, com certeza que sim. Temos uma métrica muito economicista do ponto de vista de caracterização daquilo que esperamos obter quando um dia conseguirmos elevar o nível de educação das pessoas. E eu acho que esta métrica está a ser pouco mobilizadora. Por um lado, se calhar, não sei se é isto que não chega muito a alguns decisores políticos, se não chega à sociedade. Eu creio que precisamos de uma métrica um pouco mais ambiciosa que defina, de facto, o papel da educação de adultos na construção de uma sociedade mais desenvolvida, que defina o papel da educação de adultos na construção da justiça, da coesão social, da equidade. E, portanto, pode não ser muito fácil, mas precisamos de encontrar aqui, mas não sendo fácil, é certamente possível, e precisamos de encontrar aqui uma métrica nova para o nosso problema e uma métrica nova para a nossa ambição. E gostava que essa métrica fosse uma métrica que fosse o ponto de partida para uma cultura de síntese. E que eu acho que isto tem sido um dos problemas, foi um dos problemas que a Iniciativa Novas Oportunidades viveu, que dissuada algum nível de retórica e de oposições em torno
de alguns rótulos com que às vezes olhamos para as coisas. Eu acho que a dialética é fundamental. E, portanto, da dialética nasce a discussão, e da discussão onde nascer boas ideias e há de nascer uma melhor ação. Mas que essa dialética seja, no fundo, capaz de propor sínteses, em vez de propor antagonismos. E eu acho que, em alguns momentos, nós criámos antagonismos onde talvez devêssemos ter tentado criar sínteses, e eu acho que isto é um desafio muito importante para o poder público, mas é também um desafio muito importante para a academia. E eu falo de alguns antagonismos que se foram criando, algumas dualidades que eu entendo-as, mas eu acho que, do ponto de vista da construção de uma solução conjunta e de uma solução mais integrada, elas são um pouco equívocas. A questão da certificação e da aprendizagem. Eu percebo que tem que haver espaço para uma aprendizagem que não possa ser certificada, mas o facto de haver certificação não quer dizer que não haja aprendizagem. Nós não podemos deixar de ter uma estratégia que promova a certificação, porque a sociedade portuguesa é muito dependente, regula-se muito pelo diploma escolar, e, portanto, isso é uma condição de equidade e no fundo, de abrir oportunidades às pessoas, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade. E, portanto, eu acho que se criou aqui uma ambivalência que pode ser melhor dirimida no futuro, entre a formação de base e a vocacionalização. A questão, os cursos EFA, que de resto foram criados no início da década e não são nenhuma proposta específica das novas oportunidades, procuraram sempre fazer uma conciliação positiva destas duas dimensões, a dimensão da formação de base, a dimensão da vocacionalização. É certo que, a certo ponto, houve ali a possibilidade de se quebrar aquilo que eram estas duas componentes, coisa com a qual eu, de alguma maneira, discordei, mas acho que houve esta preocupação e, portanto, creio que não tem que haver aqui uma oposição entre estes dois termos. Creio que é possível fazer uma estratégia de gestão de modalidades, de estratégias de formação que faça a síntese entre estes dois temas. Entre o individual e o social. Muitas vezes associamos também a educação de adultos a esta escolha, ou se responde a fatores de desenvolvimento social ou a fatores de desenvolvimento individual que estão muito ligados ao profissionalismo e ao mercado de trabalho. Eu aqui tenho ainda mais reservas. A questão das terminologias, dos conceitos, das competências, das qualificações, eu acho que muitas vezes são mal interpretados. Não há conceito mais equívoco que o conceito das competências. Ele tem vários modos de formulação, vários campos de aplicação e, portanto, é preciso ter alguma cautela. Agora, a própria Unesco usa o conceito de competência como um conceito integrador, como um conceito que reúne, no fundo, a capacidade do indivíduo se munir dos conhecimentos, das aptidões e das atitudes que o habilitam para uma vida mais competente do ponto de vista social e do ponto de vista profissional. Não vejo aqui nenhum drama em usar este tipo de conceitos. O conceito de competências, no fundo, é muito indicado para uma estratégia de construção de aprendizagens flexível e eu acho que isso é uma mais-valia. E, nessa medida, também penso que aqui qualificação, competências e educação não tem que haver necessariamente uma dialética de oposições. Acho que, se formos ler documentos fundamentais da Unesco, acho que isso se percebe bem. Aprendizagem ao longo da vida e educação permanente, é certo que são conceitos diferentes, mas provavelmente são mais harmonizáveis do que parecem. Portanto, aquilo que eu entendo é que, olhando para trás, há um reposicionamento a fazer, de facto, da estratégia do ponto de vista daquilo que é a sua missão, mas era importante também conseguir não criar dualidades que dificultam a adoção de uma estratégia mais reformista no campo destas políticas. Ainda do ponto de vista de um olhar muito, e agora um pouco mais rápido, de um olhar retrospectivo. Eu acho que, de facto, nós temos, na herança das novas oportunidades, um ativo inestimável, que é a participação. E que enfrenta uma quebra de confiança. Eu não sei como é que é possível reeditar, depois de desmantelar tudo, depois de destruir valor, como foi feito. Não será muito fácil capitalizar este ativo, mas é fundamental, sendo que há uma resiliência
Quem anda no terreno, quem visita os municípios, quem visita as escolas, percebe que há uma resiliência, o que é fantástico. E, portanto, dá a ideia que é possível, se calhar, ser capaz de fazer aqui algum movimento regenerador com eficácia. É preciso pensar melhor como é que se pode ganhar a escala. O desafio é grande e eu não consigo perceber sem ter uma escala de intervenção. As novas oportunidades aqui tiveram, de facto, dificuldades. É preciso pensar como é que é possível ganhar a escala sem pôr em causa a confiança nos instrumentos. É preciso trabalhar a questão da pedagogia. É preciso ter uma pedagogia contemporânea que, no fundo, atenda às múltiplas formas de aprender. E eu acho que aqui há um desafio à própria escola. A nossa escola é muito conservadora do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista didático. O modelo com que a escola ensina ainda, eu acho que é um modelo conservador. E é um modelo que é hegemónico na representação social que temos da escola. Eu acho que isto também foi um problema das novas oportunidades. Ou seja, há didáticas mais abertas, mais inovadoras, que, se a escola as adota, são mais fáceis de comunicar num contexto de estratégias de educação de adulto e de transmitir confiança. Eu creio que há aqui um desafio também importante. Já falei um pouco que é importante equilibrar a crítica e a valorização na gestão, no fundo, destes instrumentos de política. Era importante olhar para o que se passou com a questão da desregulamentação das profissões. É um aspecto um pouco lateral, mas é um aspecto importante que deu um sinal às pessoas, porque deixou de haver incentivo por via das certificações para haver procura de qualificações, e é um sinal que se deu e que teve um impacto negativo do ponto de vista da motivação para a aprendizagem. Bom, terceiro tópico e último, alguns contributos para aquilo que me parece ser importante do ponto de vista de uma agenda para a educação de adultos. Procurando fugir aqui a trocadilhos, eu também concordo que uma década é pouco. Isto é um desafio de longo prazo. Se conseguirmos ter uma década com estabilidade de políticas e com objetivos claros, já é bom, mas era bom que fôssemos capazes de lançar uma estratégia de mais longo prazo. Eu arrisquei um bocadinho ao trazer este slide, depois da intervenção do professor Licínio, mas eu tive sorte porque eu também concordo que nós precisamos, mais do que de um programa, precisamos de uma estratégia coletiva. De facto, não precisamos de um programa, precisamos de uma estratégia coletiva. Uma estratégia coletiva é qualquer coisa que tem que ter maior participação na sua construção, desde logo, que tem que ser mais mobilizadora, que tem que ter objetivos mais integradores, que tem que ter a tal métrica diferente, que é um imperativo político, mas é mais do que um imperativo político, é uma estratégia nacional, se quisermos, de resposta a este problema. E eu aqui estou de acordo, eu acho que, de facto, precisamos de uma estratégia dessa envergadura. Agora, acho que ela tem que ser equilibrar, ela não, usei aqui isto para brincar um bocadinho, ela não pode ser romântica nem pragmática, ela tem que ser romântica e pragmática, mas não tropo. Ou seja, tem que equilibrar estas duas dimensões. Há, de facto, não se pode, do ponto de vista das questões do mercado de trabalho, não se pode ignorar o impacto que a questão das qualificações tem no mercado de trabalho. Podem ver as estatísticas do mercado de trabalho e verão, certamente, que são os menos qualificados que estão maioritariamente no desemprego, mas pior, se forem ver as estatísticas mais recentes, verão que são os menos qualificados que já estão na inatividade, já nem é sequer no desemprego, estão na inatividade, ou seja, já estão desencorajados de procurar trabalho. E, portanto, eu acho que há aqui uma correlação que não pode ser ignorada entre este investimento em educação e o retorno que ele pode ter do ponto de vista da integração no mercado de trabalho e do resto que ela traz do ponto de vista dos indivíduos. Mas eu penso que não há uma estratégia coletiva sem haver outra intervenção, outra participação ao nível da concertação social. É fundamental e não pode ser intervenção, não pode ser a chancela dos parceiros sociais relativamente a um programa, não pode ser chancelar um conjunto de metas num acordo sobre reforma da formação profissional ou sobre mercado de trabalho. Não. Nunca houve um acordo de concertação social sobre educação de adultos. Eu penso que a dimensão do problema
e a importância da estratégia provavelmente justificariam uma situação destas. E provavelmente isso é um ponto importante para resgatar a estratégia coletiva de uma dependência excessiva, de uma politização excessiva e dos ciclos políticos que ocorrem. E, portanto, gostaria muito que fosse possível, ao nível da concertação social, haver a concertação, resgatar a iniciativa de propor, de negociar com o Governo uma estratégia, com a sociedade civil, uma estratégia para a intervenção na área da educação de adultos. Acho isto fundamental. A contratação coletiva é um espaço privilegiado para introduzir políticas de qualificação de adultos. Nunca foi... É muito... Eu fiz um estudo sobre isso. É muito pobre o que se passa ao nível da concertação social. É um espaço privilegiado para fazer isto. O direito individual à formação, que está consagrado na legislação, também tem a possibilidade de ser reformatado e, se calhar, dar um contributo diferente para a educação de adultos. Porque é que temos um direito individual que é universal se o problema não se coloca a todos da mesma maneira? Porque é que todos temos 35 horas, todos os que trabalham, quando, se calhar, nem todos precisamos das 35 horas? Não podemos mutualizar essas horas? Essas horas não podem ser um contributo importante do financiamento privado, por exemplo, que as empresas têm que dar para uma estratégia de qualificação de adultos? Eu penso que há outras soluções que não foram trabalhadas e que podiam ser trabalhadas para encontrar até financiamento que possa sustentar este tipo de aposta. Por fim, alguns aspectos de ordem mais prática, naquilo que me parece ser importante para construir uma abordagem reformista. É evidente que temos que ter o foco na complementaridade. Já aqui foi dito, o RVCC não pode ser um instrumento individual, exclusivo de qualificação. Eu penso, aliás, que nós devíamos falar menos de instrumentos e mais de percursos de qualificação e de estratégias de resposta de qualificação e de educação. Eu aqui tenho sempre um bocadinho medo de meter o pé na argola, mas... de percursos de educação que têm que mobilizar os diferentes instrumentos e, obviamente, o RVCC como instrumento exclusivo gera pouca confiança. Os cursos EFA são um ativo fundamental, mas também não vejo razão para que se tenham que definir por oposição ao ensino recorrente, que é, vá lá, a única via com que eu creio que este Ministério da Educação se identifica. Eu acho que cada um destes cursos responde a problemas diferentes e, independentemente de haver problemas de eficácia na forma como são configurados, estas estratégias de resposta podem ser compatibilizadas numa estratégia mais integradora. Acho que é fundamental, de facto, ter abordagens de base comunitária mais integradas. E eu acho que isto, de facto, é fundamental. As novas oportunidades, desse ponto de vista, não conseguiram dar o salto para uma lógica de introdução de estratégias de educação de adultos num contexto mais comunitário, de desenvolvimento de cidadania, com processos mais abertos do ponto de vista dos instrumentos. Eu acho que aquilo que ela propôs não tem que excluir isto e esta outra dimensão é importante. E aqui os fundos comunitários, como trabalham com outro tipo de intervenções, se tivessem alguma agilidade programática, podiam ter proposto qualquer coisa mais interessante do que propuseram e fazer aqui uma síntese melhor entre o que são estratégias de intervenção nas comunidades com os instrumentos de educação de adultos que podem ser organizados para dar resposta às necessidades das populações. Acho que houve aqui falta de imaginação nesta área. E, portanto, acho que precisamos de tantas respostas quantos problemas, e nós temos problemas diferentes nas questões de educação de adultos. Há problemas de educação básica, há problemas de analfabetismo, há problemas de qualificação profissional, de cidadania, há problemas para dar resposta aos jovens que abandonaram a escola há menos tempo, há problemas de educação da família. Nós nunca vamos responder com a mesma eficácia ao problema do insucesso escolar que está com ganhos cada vez mais decrescentes do ponto de vista de eficiência do sistema público, se não formos capazes de resolver o problema da educação na família. Esse é um aspecto fundamental e, portanto, a educação dos pais, há aqui a educação para a sustentabilidade, há aqui um conjunto muito grande de problemas e, ora, estes problemas não têm que ser respondidos todos da mesma forma, têm que ter instrumentos diferentes. Agora, têm que ter uma visão integradora e uma estratégia conjunta. E há que
promover inovação metodológica, que esse era um grande ativo que as novas oportunidades tiveram, reconhecido do ponto de vista internacional, e é muito interessante que conseguimos deitar para o lixo uma dimensão de inovação que tínhamos no nosso sistema de educação e formação, que não é propriamente muito reconhecido noutras dimensões, mas precisamente no domínio onde conseguimos ter reconhecimento pela capacidade de inovação que tivemos, pelo desenvolvimento de metodologias avançadas, pela consolidação que algumas dessas metodologias conseguiram ter, pois ignorámos todos esses progressos, onde, de alguma maneira, isso até nos podia criar uma autoestima diferente no contexto, enquanto atores do sistema educativo, e foi tudo para o lixo. Essa inovação metodológica é fundamental e eu acho que pode ter um papel muito importante para contaminar aquilo que é a escola nas outras vertentes e que ainda é muito conservadora. E, por fim, obviamente, dois aspectos-chave. É inevitável voltar, já não tínhamos feito, não tínhamos esgotado, como é óbvio, a necessidade de qualificar atores, estamos mais recuados agora e, portanto, vamos ter que fazer um esforço adicional para qualificar atores e vamos ter que encontrar financiamento. E este vai ser um problema muito complicado, porque a Agenda 2020, como já vos tive a oportunidade de dizer, não tem muita margem de manobra ou há, de facto, aqui algum engenho e alguma vontade política, ou vai ser muito difícil edificar uma política com esse nome para esta área de educação de adultos. Muito obrigado pela vossa atenção. Há 35, 30 anos, eu acho que nós tínhamos esperança de termos realmente instalada, incorporada na sociedade uma política de educação e formação de adultos que lhe desse a tal sustentabilidade. A verdade é que as décadas se foram passando e nunca conseguimos ver esse projeto de sociedade implementado em Portugal. Se calhar as novas oportunidades, o movimento que as novas oportunidades gerou, os adultos que as novas oportunidades mobilizou, cerca de 1,5 milhão de pessoas, talvez esse fosse um período mais ou menos propício para a implementação de políticas de educação de adultos como parte integrante do ADN da governação em Portugal. Não aconteceu isso e também é complicado, e eu sei porque andei por lá, é complicado governos que se substituem de 4 em 4 anos chegarem e serem capazes de implementar uma política que fique para sempre e depois aquele governo cai e vem outro e, portanto, aconteceu isso aqui ao nosso amigo Paulo Feliciano, aconteceu isso a outros anos e aconteceu isso a outros anos e parece um karma português relativamente à educação de adultos. Bom, vamos agora rapidamente passar para a plateia. A região norte foi nosso privilégio, nosso, de todos, que eu acho que o projeto das novas oportunidades, até antes, foi um projeto coletivo, foi um projeto construído por todos, feito por todos, e esse projeto coletivo passou por experiências diferentes, experiências que foram muito inovadoras e que grande parte delas partiram deste norte ativo. Estou a pensar, e eu tenho que começar por aqui porque sei que a Sandra, a Sónia Romano, não sei onde ela está, tem que sair mais cedo e, portanto, vou começar pela Sónia, dizendo lembrando como nós recusamos o modelo fragmentado, o modelo sobreposto, o modelo de remendos, para um modelo que, outro dia a ler o jornal, a Finlândia disse que ia fazer, que é o currículo integrado. A Finlândia quer agora fazer o currículo integrado, desenvolvendo as aprendizagens em torno de temas, era aquilo que nós, neste norte, e se calhar depois no país todo, mas eu falo pelo norte, que era aqui que nós estávamos e era aqui que nós lutávamos, neste norte se trabalhava o currículo integrado e como os referenciais de competência-chave
fosse do básico, mas principalmente o do secundário, eram propícios a esse desenvolvimento em torno de temas, integradamente, e à volta dos interesses e das necessidades das pessoas. E aquilo que eu mais tarde percebi, já eu tinha abandonado trabalho, que é um curso EFA feito aos bochechos, às prestações. Os adultos fazem modulares, não sabem o que estão a fazer, não sabem que estão a fazer um curso EFA. Fazem modulares de matemática, depois fazem modulares de cidadania e empregabilidade e, portanto, gostava que a Sónia desse o seu testemunho do que é trabalhar integradamente as aprendizagens das pessoas, um bocadinho contra a lógica que vem do referencial das modulares. E passo-lhe a palavra, Sónia. Não sei. Já está? Ok. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de felicitar a Associação por esta iniciativa e endereçar aqui um especial agradecimento à doutora Olívia por nos ter feito este convite. Eu, Sónia Romano, mas também em representação da Consultua, que foi, de alguma forma, a entidade, a empresa de formação de educação e formação profissional, onde pude também eu aprender esta metodologia, que é tão complexa quanto interessante e estimulante. E também, mais uma vez, à doutora Olívia, que esteve também sempre do nosso lado e que nos aprendeu, aliás, que nos ajudou a perceber este modelo e que aprendemos também de forma integrada também aí e partilhada. Relativamente à questão que me foi lançada, de facto, desde cedo percebemos que uma abordagem fragmentada, em que os conteúdos aparecem de forma justaposta, não faz sentido algum quando se trabalha com adultos. Por várias razões, e uma das quais é a seguinte: de facto, um adulto procura a formação, neste caso um curso EFA, por várias razões, como é óbvio, até porque são adultos diferentes. E muitas vezes os verdadeiros fatores são extrínsecos à pessoa e é preciso lá chegar, ou seja, precisamos fazer com que aquela formação assuma significado para aquela pessoa. Aquele adulto precisa de perceber que aquela formação vai ajudar a resolver problemas. E, de facto, e se pensarmos bem, todos nós, adultos, mais ou menos, com mais ou menos educação, mais ou menos qualificados, passamos a nossa vida a tentar resolver problemas. E, à partida, será mais fácil resolvê-los se, de facto, estivermos mais apetrechados de recursos, de instrumentos. E o que nós tentávamos fazer nos cursos EFA era pegar num referente, que era o referencial de competências-chave, tentar trabalhá-lo de uma forma integrada, ou seja, não trabalhá-lo de uma forma fragmentada, mas sim tentando perceber quais as ligações que poderiam nascer daquelas áreas de conhecimento, daquelas várias áreas de conhecimento, e a partir daí criar quase que um projeto, eu se calhar até tenho medo de usar a expressão, mas um projeto educativo que fizesse sentido para aquelas pessoas que estivessem naquele grupo. Portanto, esta lógica, mais do que a qualificação, do que a certificação, e nisso, quem sou eu, mas pronto, concordo em absoluto com o professor Licínio Lima, nesse sentido, mais do que uma certificação, aquelas pessoas teriam que concluir aquele percurso percebendo que, de facto, nas aprendizagens e numa aprendizagem integrada que se faz de várias áreas de conhecimento, estão muitas vezes os recursos facilitadores para termos uma intervenção social mais informada, mais eficaz, para termos, no nosso contexto privado de vida, termos uma vida também ela mais facilitada, porque podemos, de facto, aproveitar estes recursos da formação, que só fazem sentido a partir de uma lógica integrada, para resolver esses tais problemas que fazem parte da vida de toda a gente. Portanto, não se trata propriamente de trabalhar um programa, mas sim de trabalhar um projeto educativo que é feito e pensado para a senhora Maria, o senhor Manuel, o senhor Alfredo, e não para um conjunto de pessoas que têm que se subjugar a um programa que muitas vezes não entende. Aliás, e fazendo aqui um parênteses, o Catálogo Nacional de Qualificações é amplamente criticado por vários profissionais no dia-a-dia
seja pelo facto de questões tão básicas quanto repetição de conteúdos, cargas horárias desfasadas, conteúdos que nem sequer já são atuais. Muitas vezes não servem, e desculpe, se calhar sendo aqui um bocadinho radical, não servem para nada, porque de facto não dão respostas às exigências da atualidade. E de facto vemos-nos obrigados a trabalhar com unidades que alguém pensou de serem, como se disse há pouco, de 25 ou 50 horas, e para os nossos adultos isso não faz sentido. Aliás, e quando falo nossos adultos, falo de nós. Isso para nós não faz sentido. Eu não sei se respondi à pergunta da doutora Olívia, se devo acrescentar mais alguma coisa, mas de facto, dizer também que estes projetos educativos, muitas vezes, as próprias equipas, apesar de haver uma planificação, não sabem muito bem onde vão terminar. Porquê? Porque a verdade é que nós aprendemos fazendo. E quando digo nós, não falo só dos adultos, falo também da equipa. Quando a formação se desenrola e este projeto se desenrola, a verdade é que de forma à margem vão nascendo aprendizagens que não estavam previstas, não foram planificadas e muitas vezes estão trazidas pelos próprios adultos. Não fomos buscar aos nossos currículos académicos, não fomos buscar aos livros, são os próprios adultos que trazem essas aprendizagens. E, portanto, eu posso dizer que, enquanto profissional de educação e formação de adultos, eu aprendi muito, quer a desenhar estes projetos, quer a desenvolvê-las juntamente com os adultos. E agradeço a oportunidade que me foi dada, infelizmente me foi retirada, de ter participado neste projeto e espero continuar a fazê-lo. Obrigada. A Sónia é uma formadora muito dedicada, ela trabalha em Mirandela, não trabalha propriamente num centro muito urbano, e esteve também dentro da organização onde trabalha, que é a Consultua. Tiveram um projeto interessantíssimo de construção de materiais integrados a partir dos referenciais. Eu só quero salvaguardar que, do meu ponto de vista, naturalmente, que as modulares são importantes. Em determinadas situações, para determinados contextos, para determinados objetivos, as modulares são importantes. O problema é que um curso EFA não se pode fazer através de modulares que se colam umas às outras. Bom, uma segunda iniciativa deste Norte tem a ver com o vazio completo de ofertas para grupos muito específicos, grupos sociais com muitos problemas que vão da toxicodependência, de ex-reclusos, problemas sociais graves e que não encontram no tecido normativo português as ofertas, as respostas necessárias para encontrar respostas formativas para estes adultos. Quando nós ainda estávamos a trabalhar, subvertíamos completamente o que fazíamos e fartámos-nos de fazer cursos de alfabetização, vocês lembram-se? E eu acho que já no país ninguém fazia cursos de alfabetização, mas nós aqui no Norte fazíamos cursos de alfabetização até que alguém se deu conta e, como o Armando já disse há bocado, revogou aquele despacho que nos permitia aproveitar os recursos das escolas. E, aliás, outro dia a professora Maria de Lourdes Rodrigues disse uma coisa muito importante: vamos aproveitar sem complexos os recursos das escolas para dinamizar a educação de adultos em Portugal. Em vez de mandarmos as pessoas para os quadros de requalificação, aquela coisa, vamos pôr as pessoas a trabalhar em função das comunidades. E então, para dar este testemunho desta dificuldade, o que é de trabalhar com estes adultos num projeto que é Literacia Mais ou Mais Literacia já, a Catarina Pires, que trabalha na ADEIMA, na Câmara Municipal de Matosinhos, a Catarina vai dar o seu testemunho sobre a questão que eu levantei agora. Está aqui. Boa tarde, doutora Olívia. A intervenção da mesa pôs-nos em sentido. Deixou-nos com a responsabilidade, quando sairmos daqui,
pensarmos efetivamente no que estamos a fazer e no que queremos fazer. De maneira que a minha vontade agora era ficar caladinha. Também eu. Mas sei que é nesta partilha que também ganhamos e conseguimos novas visões da realidade. A ADEIM é a Associação para o Desenvolvimento Integrado de Matosinhos, é uma associação de desenvolvimento local e que tem como grande objetivo a integração socioeconómica de grupos mais vulneráveis da sociedade. Como a doutora Olívia diz, desde pessoas desempregadas a pessoas beneficiárias de rendimento social de inserção, pessoas consumidoras de substâncias psicoativas e por aí fora. Transversal a estes problemas é também a questão dos baixos níveis de certificação, qualificação escolar e profissional. Tendo nós a consciência e tendo como visão a coesão social de que as competências de base são fundamentais para uma participação cívica, bem como as competências profissionais associadas aos diferentes contextos de trabalho, a ADEIM privilegiou sempre a área da educação e formação em termos de intervenção. E, portanto, desde pensando em 2001, de 2001 para cá, tem vindo a acompanhar ou tem vindo a fazer parte desta intermitência referida pelo professor Licínio Lima, e desde os centros da RVCC, passando por centros de novas oportunidades, os atuais SCAPES, cursos EFA, formações modulares, mas no meio de toda esta experiência há uma constante. E essa constante são realmente aquelas pessoas que ficam sempre fora das iniciativas e dos programas que vão surgindo e que são realmente pessoas com muito baixos níveis e a maior parte delas sem qualquer nível de escolaridade, pessoas que não sabem ler nem escrever e, portanto, têm dificuldades acrescidas de participação social. E chegados a este ponto, quer as pessoas que partilham estes problemas, quer as organizações, há como que uma tomada de consciência generalizada de que é preciso fazer alguma coisa. Não estando à espera de porque ela efetivamente não existe, de uma política nacional, de uma política pública que nos dê aqui alguma margem de manobra, em termos locais, e aqui destaco o papel participativo da autarquia. Acabou o tempo. Pronto. Obrigada. Dizia eu, surgindo da vontade das pessoas que partilham este problema e da própria rede social, dos próprios agentes locais que estão próximos das pessoas, fez-se ouvir a necessidade de realmente avançarmos com alguma iniciativa e, efetivamente, a autarquia vai apoiar um trabalho com estas pessoas, no sentido de, partindo das suas aprendizagens prévias, podermos desenvolver processos de aprendizagem da leitura, da escrita, do cálculo, das TIC. O nosso objetivo é que esta iniciativa decorra, mas que ela possa ser integrada no plano educativo municipal. Porque, apesar de eu estar a falar de uma autarquia que vai financiar, este financiamento não resulta do orçamento destinado à educação, resulta do orçamento destinado à intervenção social. E, portanto, um dos nossos objetivos, e procurando a continuidade deste tipo de trabalho, é exatamente que ele possa vir a ser integrado no plano educativo municipal, que neste momento não contempla claramente a educação e formação de adultos. Doutora Olívia. Está muito bem, Catarina. E até porque o tempo está... Bom, também a dada altura nos lançamos noutra. Fomos nós que as lançamos. Eu sou muito cabarola. Que foi o trabalho em rede, lembram-se? Começamos por fazer um projeto, uma candidatura à CCDRN, em parceria com a Escola Superior de Educação do Porto. Fizemos uma pós-graduação, uma preparação das pessoas, criamos ali
conhecimento necessário para começarmos a pôr esta região e depois a experiência foi-se alastrando ao país e o país todo a trabalhar em rede. Isto é, sabermos que o trabalho coletivo, que o trabalho colaborativo, que o trabalho em cooperação é muito mais rico, ajuda muito mais, tem muito mais resultados do que o trabalho individual ou em competição. E, portanto, criamos redes, várias redes na região norte, por territórios ou por agrupamentos de territórios. E eu hoje venho aqui uma experiência da rede Viana, porque os outros distritos, ou outros territórios, geralmente muito associados à GNUD 3, tiveram também essa experiência. Portanto, eu peço testemunho, o tempo está a passar, e peço alguma ligeireza na resposta da nossa amiga Edores, não é? Edores vai-nos falar do que foi esse trabalho em rede no território de Viana, do Cávado, Viana e... Viana, primeiro. Primeiro, dizer mais uma vez, foi um prazer ouvir outra vez o seu professor e o resto da mesa, gosto imenso de vos ouvir. Para falar das redes, a NUT Minho Lima teve na altura dos Centros Novas Oportunidades uma iniciativa na qual eu estive envolvida diretamente, que foi a partilha realmente e o trabalho integrado, numa lógica integrada e intermunicipal que nós tentamos fazer na região. Num primeiro momento, num clima de desconfiança entre as partes, porque a ideia era que todos os Centros Novas Oportunidades trabalhassem em conjunto, portanto, num primeiro momento, num clima de desconfiança, mas depois, quebrado o gelo, foi um trabalho excelente de partilha entre todas as partes. De tal maneira que convidamos, por exemplo, numa primeira vez fizemos um júri de certificação conjunta, em que convidamos a doutora Lívia e a Darene e muita gente. Público, não foi? Público, presente, e em que os adultos que estavam em sessão de júri puderam demonstrar perante a plateia realmente o que é que se estava a falar quando se falava de certificação de competências. Foi importante também no sentido de que muitas vezes se dizia naquele Centro de Novas Oportunidades dão-se os diplomas, naquele exige-se demais e, portanto, este trabalho em conjunto foi muito importante. De tal maneira que, acabados os Centros de Novas Oportunidades, ficou este clima de amizade entre os vários sítios e, portanto, nós pudemos, apesar de não existirem Centros de Novas Oportunidades, continuar a trabalhar um bocadinho em conjunto, tentando encontrar soluções. Entretanto, o Dr. Armando Loureiro convida-me um dia para, já nesta nova modalidade, podermos fazer um trabalho semelhante agora com os SCEP. Neste momento já estamos a falar então já não só do Minho Lima, mas também do Cávado e do Ave. Portanto, neste momento nós temos a trabalhar connosco em parceria vários SCEP, desde o Formar, a Escola Profissional de Vila do Conde, a Rocha Peixoto, o SCEP do Litoral Cávado, a Copetapa, a Ancorenses e a minha escola, o Agrupamento de Escolas de Monserrate. Tem sido uma experiência também muito profícua. Nós já fizemos formação em conjunto, nós já tentamos desenvolver provas da RBCC em conjunto, fazemos reuniões mensais, portanto, tentamos resolver uns problemas uns dos outros, estamos em constante clima de diálogo e estamos neste momento a tentar definir territórios, ver estratégias de atuação em conjunto. Agora, isto não são só facilidades e deixe-me perder só aqui um bocadinho para falar dos grandes constrangimentos, que é assim, nós somos uma rede, mas nós não temos um estatuto jurídico. Tentamos um bocadinho, ao fazer um protocolo de cooperação, em que nós chamamos o professor Gonçalo Chufre para nos apadrinhar e para perceber que poderá ser uma estratégia muito importante esta união de esforços entre todos. Mas os constrangimentos então são grandes, não é? Porque nós não somos reconhecidos pelos atores, enquanto rede, por assim dizer, não é? Não temos o tal estatuto jurídico e, portanto, temos esta necessidade de avançar um bocadinho mais, mas temos que ter também alguém que nos ajude. Eu diria que desta forma, só desta forma é que nós podemos chegar lá, porque nós somos todos diferentes, não é? Por exemplo, eu na minha escola tenho um bocadinho disto tudo que nós estivemos a falar.
Tem o ensino recorrente, tem o curso ZEFA, a dupla certificação escolares, nós temos o ensino normal dos jovens, o vocacional, já fomos trabalhar, eu já fui trabalhar para o estabelecimento prisional de Viana, portanto nós tentamos chegar a todo o lado, mas é muito mais fácil de nós estivermos a trabalhar em conjunto. Não é? E podermos tirar as nossas dúvidas e podemos ir buscar aquilo que o outro faz de diferente e que nos pode também ajudar a caminhar, não é, neste percurso. Obrigada. Nada. Quem me dera estar a trabalhar e pensar com vocês este redimensionamento da rede e o que é que significa esta mistura de territórios, se calhar também teve a ver com a redução de centros, não é? Houve uma redução abrupta de centros e, portanto, teve que se fazer ver as coisas a uma escala diferente. Não sei se a Dores falou também como objetivo importante, que era a procura de soluções para a oferta formativa, porque face à escassez da oferta formativa para as pessoas, os centros colaboraram, não sei se falou nisso, os centros colaboravam entre si para resolver este problema. Bem, mas vamos continuar então, e agora ia pedir a ajuda ao nosso amigo Daniel, que teve um centro Novas Oportunidades numa escola, na escola secundária, e agora lembro-me o nome, Fernando Magalhães, passou a SCEP. Qual é a experiência que o nosso amigo nos tem a contar da sua passagem de Centro Novas Oportunidades, eu nem sei dizer SCEP, Centro de... que é? Qualificação e ensino profissional? Não. Centro para a qualificação. O ensino profissional. Portanto, qual foi a sua experiência nessa passagem e se nos pode contar alguma coisa do que significa um projeto de educação de adultos dentro de uma escola em termos da dinâmica intergeracional, da proximidade entre pais, professores, funcionários, alunos. Daniel? Boa tarde a todos. Desde já agradeço o convite formulado pelo Dr. Armando, felicitar a Associação por este seminário. É muito gratificante estar aqui rodeado de pessoas que olham para a educação de adultos como sendo parte integrante do sistema educativo e que deveria ser, que o Sr. Professor já o disse, e só poderemos um dia ter uma escola de todos e para todos quando esta, digamos, modalidade for, digamos, uma realidade. Eu não partilho com o doutor, ou então percebi mal, porque é assim, recordo-me muito bem da formação que tivemos há aí 12, 13 anos com a doutora Olívia. A doutora Olívia, que pertencia a uma direção regional, agora é uma delegação de competências, e esta centralização veio criar mais obstáculos e criar mais dificuldades. Eu sou sincero e, portanto, a doutora Olívia já me conhece e aquilo que eu digo do fundo do coração. Eu não acreditava que se pudesse deitar tudo fora, começar com esta travessia de deserto, com esta resiliência de tal modo que tivemos que cumprir metas de outras entidades para que pudéssemos ter na instituição e ensino de adultos e, portanto, é assim, pronto, lá fomos conseguindo levar. Mas isto, digamos, na ideia de que os antagonismos é uma virtude. E penso que há falta de mexer com isto. Há falta de, digamos, criar algumas rupturas. Nós temos necessidade de modificar algumas coisas. E essa modificação tem que estar na cúpula. Tem que ser vontade expressa dos líderes que, digamos, que estão, digamos, digamos, dentro
da parte ministerial e na parte política, digamos, ao ir ao encontro da educação de adultos. Agora, sobre as novas oportunidades e o SCEP, é assim, é evidente que o Centro para a Qualificação e Ensino Profissional vai trabalhando, porque nós somos uma instituição pública, temos formadores do quadro e, portanto, falta-nos muita coisa. Falta-nos, digamos, técnicos de orientação, apesar de que os técnicos que temos são técnicos do quadro com experiência em novas oportunidades e, portanto, desempenham muito bem o seu papel, mas uma equipa multidisciplinar, uma equipa, digamos, envolvente, é uma equipa que teria que ter outras pessoas. Eu tenho alguma dificuldade nesta questão da empregabilidade. Tudo gira à volta da empregabilidade. Candidaturas de empregabilidade, RVCC empregabilidade. Eu acho que nós, como escola, como organismo público e todos nós, mesmo os privados, é evidente que a empregabilidade pode ser, digamos, um critério, mas não é o fundamental. Nós temos que ter a nossa missão, e a nossa missão é formar, ensinar. E, portanto, essa parte é fundamental. E penso que, em muitas situações, ela está quase colocada de lado. E não. É fundamental mantermos esse rumo. Temos que voltar a pensar naquela dinâmica que tínhamos e que tivemos e que temos que voltar a ter. E, portanto, doutora, e para todos, os constrangimentos são imensos. Nós temos tido dificuldades a nível de recursos humanos, a nível de, digamos, de orientações. Eu não sei, devem estar aqui mais colegas de entidades públicas. Está a haver o lançamento de uma candidatura financeira para o qual nós ainda não temos, digamos, suporte relativamente à imputação de horas, a nível de formadores. Há, digamos, aqui uma data de situações que nos criam obstáculos. Agora, é assim, continuamos na luta e havemos de continuar, porque é assim, nós estamos a fazer um trabalho para a nossa comunidade. Nós temos, nestes anos, 25 cursos EFA que fizemos e colocamos em funcionamento. Temos 5 cursos ou 6 cursos de educação e formação de adultos de dupla certificação. Muita formação modular. É evidente que vamos continuar. Muito bem, Daniel. E agora, para acabar, para terminar, rapidamente, deixem-me só sublinhar algo que já é a terceira vez que perpassa nos vossos discursos, que é a importância da formação de formadores, a importância do acompanhamento, a importância de uma estrutura que trabalha com as pessoas, não impõe, mas tenta trabalhar com as pessoas no sentido da sua formação. Passava agora rapidamente a palavra ao César Carvalho, de Tarouca, que nos vai dizer como é que em Tarouca, um território de interior, uma pessoa que tem funções, sei lá qual era o nome, eram organizadores locais, que foi o nome que aqui uma equipa liderada pelo professor Licínio criou. Como é que se faz isso num território de interior como Tarouca, com poucas pessoas, com poucas organizações, portanto com poucos estímulos para a qualificação? Como é que se faz isso, tendo em vista qualificar as pessoas, qualificar as organizações e qualificar os territórios? Boa tarde a todos. Eu confesso que estou neste encontro bastante emocionado. Estou emocionado, mas estou feliz. E por isso eu queria começar por cumprimentar na Olívia todos aqueles que, e cumprimentando e saudando a Olívia, saúdo todos aqueles que há uns anos atrás
como aqueles homens das beiras saíram com a enxada ao ombro e vieram até este Douro, desbravar o terreno, desbravar os montes e educar os montes. No Armando, na Antónia, na Madalena, eu sou de todos aqueles colegas que comigo, como organizadores locais, tal como eu, em cada um dos seus locais, uns mais desenvolvidos, outros menos, olharam para as suas terras, para as suas regiões e procuraram oportunidades. Procuraram também algumas dificuldades, mas também nessas dificuldades conseguiram encontrar oportunidades. Esses foram aqueles que levantaram os bardos e foram começando a cultivar os montes. Na doutora Rita Messias, que está aí, Já foi, Mar. na colega Elizabeth, eu cumprimento as instituições privadas e as escolas também, que foram ninhos, foram as quintas do Douro que foram concentrando os trabalhadores e que, à sua maneira, dentro dos seus domínios, foram também educando e educando os bardos, as vinhas, tratando para que os frutos se colhessem. E aqui no Joaquim Rodrigues eu cumprimento todos aqueles, e também nas escolas, eu cumprimento todos os colegas, e por isso a minha sensação, a minha emoção, porque vejo aqui muitas caras daquelas que eu via e que eu pensei que já estavam dispersos. No Rodrigues, que está aqui ao lado, eu cumprimento todos os alunos que fizeram um percurso de educação permanente, desde o 4º ano, o 6º ano, o 9º ano, o 12º ano. O Rodrigues, que no dia, e estão aqui alguns dos professores deles, alguns dos formadores que o acompanharam, no dia em que defendeu, em que foi certificado, apresentou o primeiro livro e há uns dias atrás apresentou o 5º. Quero dizer-vos a todos que estas vinhas, há uns anos atrás, sofreram daquilo que ficou conhecido e que se conhecia pela filoxera, que destruiu a vinha. Mas, no entanto, anos depois da filoxera, não obstante os mortórios que começavam a invadir os montes, a subir até aos cumes, não obstante isso, não obstante a filoxera, o Douro é património mundial, cada vez mais belo, cada vez mais premiado, cada vez mais visitado. Portanto, aquilo que eu estava a dizer, que estava muito sensibilizado, muito emocionado, deve-se ao facto de eu ver aqui tantas caras que eu pensei que tinham ido com a filoxera. Mas eu disse também que estava feliz, porque são estas caras, estas e as outras que estão espalhadas pelo nosso norte e pelo nosso país, que hão de fazer deste nosso Portugal, desta nossa educação de adultos, património também, tal como o Douro, bonito e belo, cada vez mais visitado. Finalmente, quero dizer-vos que há uma alfabetização que é urgente que se faça. Uma educação permanente, tal como... Eu esqueci-me de dizer que é o risco daqueles que não escrevem as coisas que vão dizer. Eu queria também cumprimentar o Dr. Licínio e o Dr. Rhodes, em todos aqueles que, hora após hora, dia após dia, nos deram alguma formação e que nos prepararam também para usar a enxada. E queria cumprimentar também e saudar todos, na pessoa do vereador Zé Maria, todas as câmaras que também nos acolheram as ideias e que nos ajudaram, que foram os parceiros principais. Eu queria só encerrar dizendo que há uma alfabetização que é preciso que se faça, que está nas nossas terras mais pequenas e nas maiores também, que é aquela que exclui as pessoas da participação. Eu acredito que o cidadão é aquele que participa. Há muitos que são registados, mas que estão um bocado afastados da sua cidadania. É preciso que essa alfabetização se faça. Há muitas competências, há muitas literacias que é preciso conquistar. Eu acredito que esta equipa
e que vai formar, que vai. Eu já ouvi este último nosso colega a dizer que, apesar de tudo, temos continuado. E, apesar de tudo, acho que temos que continuar. Quero, finalmente, agradecer e dar os parabéns à APEFA por ter a coragem de arregaçar as mangas e de se pôr ao trabalho. Obrigado. Bom, colocados estes testemunhos que espelham um bocadinho aquilo que fizemos ao longo destes anos, não pedia um rápido comentário, uma reação rápida aqui dos meus parceiros de mesa, não? Não? Então, até porque ficamos com os testemunhos, o professor António Nóvoa já está entre nós e vamos rapidamente trocar aqui de posições.